Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Romanos, na carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 4. A versão que eu uso é a versão NVI. Romanos capítulo 4, versão NVI. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, assim diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas ao circunciso ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem ter sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai do circunciso, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressões. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, ainda na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Quero colocar cada um diante do Teu altar, que o Teu Santo Espírito encontre em cada coração, Pai, lugar para que o Senhor possa falar profundamente. Me coloco à Tua disposição. Ó Pai, que não seja apenas um momento intelectual, mas que realmente a gente possa sentir a Tua presença, que realmente o Senhor possa falar, de modo que não fiquemos da mesma forma, mas que realmente saiamos daqui na certeza que faremos diferente sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série, falando a respeito dos 5 solas. São os pilares que mantêm a reforma protestante. Eu não vou resumir como era o contexto em que Martinho Lutero encontrou essa palavra que o justo viverá pela fé, porque eu tenho acompanhado as pregações do pastor Marcos, e ele já falou muito bem dito, sobre esse contexto. Mas hoje nós falaremos sola fide, ou somente a fé. Irmãos, para que nós possamos nos aprofundarmos no que é a fé, ou somente a fé, nós primeiro temos que saber o que é de fato fé. O que é fé? Então nós vamos traçar alguns parâmetros, ou vamos aqui alguns pilares, para que possamos conversar e nos aprofundar nesse intento no que é fé. O que é fé? Eu pergunto aos irmãos, e parece uma resposta tão simples. Mas, irmãos, nós vivemos um evangelicalismo que tem mudado, tem ressignificado certas palavras bíblicas. E por isso que nós temos que perguntar o que é fé e refletir sobre o que é de fato fé.
Assim como há ressignificado sobre blasfêmia, há um ressignificado sobre profecia, há ressignificado sobre avivamento, e também há, em alguns espaços evangélicos, um ressignificado do que é fé. Muitas vezes nós confundimos fé com determinismo. Muitas vezes nós confundimos fé com uma profunda vontade de que Deus faça aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós confundimos fé com uma vontade ou com um aspecto de que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade e que realmente vai acontecer de acordo com a nossa vontade. Então a fé bíblica não é essa. A fé de que nós estaremos falando nessa noite não é essa. Na verdade, irmãos, a fé que nós vamos falar é a fé que Deus nos ensina. É a fé que nos move para fazer a vontade do Pai. Então essa fé, ao contrário do que muitos têm pensado, não é uma crendice, não é um determinismo, não é pensar positivamente. Mas voltamos ao texto, e eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, para que nós possamos nos aprofundar naquilo que o texto tem para nós. Começa falando o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Aqui ele começa a falar já que, irmãos, a fé em Deus ou a fé salvífica não são obras, ok? Que tem que estar bem estabelecido. E aqui ele diz: Abraão não foi justificado pelas obras. E se fosse, Abraão poderia se gloriar diante de Deus: Deus, eu preciso da minha recompensa porque eu fiz por merecer. Quando na verdade a fé não é isso. A fé, na verdade, irmãos, é como está escrito lá em Hebreus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova de que não se vê. A fé, no grego, a palavra pistes, né, é conhecido como o conhecimento de Deus e a sua vontade para que façamos o que Ele deseja, e não ao contrário. Nós temos entendido a fé como Deus trabalhando em nosso favor ou diante daquilo que nós queremos. Mas como nós entendemos profundamente é isso, é o conhecimento que temos de Deus e sua vontade para que façamos o que Ele deseja. E assim sendo, Abraão foi chamado por Deus, ok? Ele não foi o proativo nessa relação, Deus o chamou. E quando Deus o chamou, ele teve fé. Ele começou a acompanhar aquilo que Deus determinou para a vida dele. E no verso 3 diz: que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Como eu disse, Abraão poderia se gabar ou poderia cobrar de Deus algo que ele fez por merecer. Muitas vezes nós nos confundimos com Abraão. Muitas vezes nós achamos que merecemos algo bom de Deus. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos algum testemunho, e eu fico muito, muito chateado quando eu ouço esse tipo de testemunho. O testemunho é para nossa edificação, é óbvio, mas eu fico muito triste, porque quando eu ouço um testemunho desse aspecto, eu entendi que a pessoa não entendeu qual é a relação dela com Deus, ou qual é a relação de Deus para com ela. A pessoa diz o seguinte: olha, eu estava passando por uma situação ruim, estou resumindo alguns testemunhos nesse sentido que eu ouço, estava passando por uma situação ruim, mas como eu era fiel dizimista, como eu ia na igreja todo culto, como eu tenho feito bondade, eu não poderia passar por isso, eu não acredito que Deus possa deixar eu passar por isso. Então eu falei com Deus: Deus, se o Senhor não me tirar dessa situação, eu rasgo a Bíblia e volto para o mundo. No outro dia Deus me tira dessa situação. Irmãos, isso não é a fé bíblica. A fé é nós confiarmos em Deus apesar da circunstância. Apesar da circunstância. Não é só quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem é até fácil, né? A gente seguir a Deus. Não quando vai muito bem também. Quando vai muito bem a gente esquece, né? Esquece um pouco de Deus. Então é isso, irmãos. Bom, algumas correntes teológicas, por não entender a questão da fé,
não consegue ter confiança naquilo que Deus disse. O que Deus disse acerca da salvação para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa de Deus? Uma promessa de Deus. E muitas pessoas pensam, pode ser que alguém de vocês aqui pode pensar assim, que ao longo da minha caminhada, eu posso perder a minha salvação. Muitas correntes teológicas abraçam essa ideia, mas o que Deus está falando? Está garantindo que aquele que Ele chama, Ele vai até o fim. Não é verdade? Ele vai até o fim. Ele nos chamou, Ele vai até o fim conosco. E se nós, ao contrário das pessoas do mundo, as pessoas que estão aí fora, muitas delas, se você pergunta, você será salvo? Ela fala sim. Pode ver que o mundo, às vezes, tem muito mais fé, uma fé distorcida, né? Mas ele acredita mais no que Deus pode realmente levá-lo à salvação do que os próprios crentes. E João Calvino, ele diz o seguinte, o reformador João Calvino, ele fala da seguinte forma sobre isso. A fé é uma firme e certa cognição dos benefícios que nos são prometidos na palavra de Deus e uma plena persuasão da sua vontade, em que é fundada na graça de Deus. É uma firme e certa cognição dos benefícios que nos são prometidos. É certeza. É certeza. Amém? É uma certeza. Mas, irmãos, Tim Keller, ele fala sobre essa questão dos crentes que, às vezes, não confiam tanto em Deus, quanto o mundo que tem confiado até mais na questão da sua salvação, mesmo vivendo de qualquer forma. Ele falou a seguinte frase: o evangelho tem sido constantemente crucificado entre dois ladrões, e é uma expressão que ele atribui ao legalismo quanto ao liberalismo. Nós pensamos, ou a igreja talvez tenha sido moldada há anos, para que as pessoas pensem que nós seremos salvos pelas nossas obras, e assim força ou coloca sobre os nossos ombros um fardo que nós não conseguimos carregar, e por isso nós olhamos mais adiante com esse fardo e falamos, eu não vou conseguir chegar até o fim, eu vou desistir, é por isso que eu não tenho certeza da minha salvação. Porque a primeira coisa que, quando a gente chega diante de uma igreja, ou da maioria das igrejas, antes mesmo de você se entregar a Cristo, antes mesmo de você reconhecê-lo como seu Senhor Salvador, já vem uma lista de regras para que você execute. E se você executar essa lista de regras, talvez você consiga garantir a sua salvação. Mas aqui que nós lemos, não foi pela obra de Abraão, não foi pelo aquilo que ele fez. E ele diz, o salário do homem no verso 4, que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que o justifica, o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É Deus quem faz. Amém? É Deus quem faz. Bom, os dois ladrões dessa metáfora que Tim Keller falou, que o evangelho tem sido colocado entre os dois ladrões, é exatamente isso. De um lado, o legalismo é o peso de servir a Jesus, que muitas teologias têm colocado sobre os nossos ombros, como se a gente precisa cumprir regras para conseguir a salvação, quando na verdade a obra é o efeito da salvação em nós, não a causa da salvação. Nós não realizamos obras para conquistar a salvação, mas as obras é um efeito do chamado de Deus para nós. Amém? Pela fé. Era o mundo em que Martinho Lutero estava, era o mundo em que as pessoas tinham que fazer, tinham que comprar um pedaço do céu. Muitas vezes nós queremos ainda hoje comprar um pedaço do céu, mas agora com as nossas ações. E ninguém conseguirá comprar 1 milímetro do céu que seja, com ação nenhuma. Porque a Bíblia nos ensina que as nossas melhores obras são como trapo de imundície diante de Deus. É pela fé, somente pela fé. Amém? E o texto ainda continua. Citando Davi,
no verso 6, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a que Deus acredita justiça, independente de obras. Bom, irmãos, já que nós entendemos agora o que é fé, fé não é um pensamento positivo, não é determinismo, fé é uma confiança em Deus, amém? Uma confiança profunda em Deus e na tua palavra, é confiar realmente em Deus. Mas quem é, então, o autor da fé? Primeiro, o que é fé? O segundo, quem é o autor da fé? Será que nós, então, desenvolvemos essa fé por nós mesmos? Nós temos condições de desenvolver essa fé? O que diz a palavra de Deus lá em Hebreus 12, 2? Disse: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se não é o suficiente, em Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? É um dom de Deus. Dom, no grego, a palavra carisma, é da mesma raiz de caris, ou haris, que é a graça. Graça que é um favor imerecido, e dom também é um presente de Deus para nós. Então é algo de Deus para mim. Não é algo que eu desenvolvo por mim mesmo, é um presente. Irmãos, isso me faz ficar muito mais entusiasmado, muito mais apaixonado e muito mais confiante que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe por quê? É Ele, é a partir dEle. Se um dia eu tive fé, foi porque Deus me chamou para tê-la, foi porque Deus colocou em meu coração, amém? Se você está aqui hoje, é porque Deus colocou a fé em seu coração, não foi algo que você desenvolveu por si mesmo. Não há como nós lemos, Ele é o autor e consumador, Ele é o princípio e o fim dessa fé. E nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus para nós. Não temos que nos alegrar nisso, não temos que realmente nos alegrar profundamente nisso. Irmãos, como eu comecei falando um pouco da minha história, no meu nascimento. Na minha adolescência, na cidade de Rosana, interior de São Paulo. Adolescência. Irmãos, aos 11 anos de idade, aos 11 mais ou menos, na cidade em que a gente morou, na cidade que a gente mudou, que era Rosana, a gente morava eu falo que é que nem a Vila do Chaves. Era uma vilinha assim, era um lugar, hoje é condomínio, né? Coisa chique é condomínio, mas o nosso era barraquinhos mesmo, um monte de barraquinho no mesmo quintal. E no meio desses barraquinhos existia um centro, de religião afro, na questão era o candomblé. E quando criança eu tive um determinado sonho, uma visão, segundo a minha mãe, e obviamente quando ela contou isso para a mãe de santo falou: olha, ele tem o dom, vamos trazer esse menino para cá. Então logo aos 11 anos, já batendo o tambor na religião afro, no candomblé. Irmãos, dos 11 anos, foi também o primeiro contato que eu tive com drogas ilícitas, ou drogas lícitas, que foi o cigarro e a bebida. Cigarro e a bebida, o álcool e o cigarro. Porque a minha mãe me dava cigarro para eu acender lá no fogão, para as amigas dela que ia lá em casa. Olha só, comecei muito cedo por causa da minha mãe me ofertando isso, E agora na adolescência já, a gente se reunia, uma gangue mesmo, porque era de fato uma gangue, se reunia na praça, um bando de adolescentes desocupados, bebendo, usando droga, isso daí um pouco já mais pesado, e ia um rapazinho falar de Jesus para nós. O nome desse rapaz, Luciano, ele ia falar de Jesus. Irmãos, ele tinha uma fé que era totalmente de Deus na vida dele. Ele ia no meio daqueles adolescentes, tirando sarro, zombando dele,
mas todos os dias eles estavam lá, falando do amor de Cristo para nós. E eu exercia uma certa autoridade sobre essa gangue, e daí em um determinado momento da minha vida, bateu aquela vontade de conhecer um pouco mais profundamente o Deus daquele menino. Isso já com quase 7 anos, com experiências na religião afro. Então eu fui visitar uma igreja, né, juntamente com ele, num culto naquele determinado momento, num culto de jovens. Meus irmãos, o que eu estou falando para vocês é que não haveria possibilidade nenhuma na minha história de mim, ou que a minha vida, ou que o meu ser desenvolvesse algum tipo de fé por Deus. Porque a nossa vida era toda contrária à palavra do Senhor. Era toda contrária ao Deus Todo-Poderoso, Deus bíblico. Mas ele usou de um filho dele para falar sobre Jesus Cristo. E Deus trouxe a fé em meu coração. E depois, obviamente, um momento eu terei a oportunidade de falar mais profundamente o meu testemunho. E logo toda aquela gangue também já tinha se entregue para Jesus Cristo. Apenas um jovem, um adolescente, falando de Jesus para várias pessoas que no momento usando drogas. Quando Deus tem um propósito, irmãos, quando Deus tem um propósito, não há quem possa impedi-lo, amém? Quando Deus tem algo, não há quem possa impedi-lo. Algumas pessoas ainda dizem assim, só você mesmo que pode impedir aquilo que Deus quer para você. Não, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer. Ele é soberano, amém? Ele é soberano. E a obra, e o autor da fé é justamente Ele. Ele colocou em meu coração, Ele colocou em seu coração essa fé salvífica. Essa fé que nós confiamos em Jesus, nós confiamos em Deus e confiamos em sua obra. E por causa dessa confiança agora eu começo a realizar obras. Então, nesse terceiro bloco eu vou falar justamente sobre a fé, obras e salvação. Muitos de nós ainda hoje, como eu disse, pensamos que nós precisamos realizar algo para ter a salvação. Não é verdade? Seja honesto consigo mesmo. Você pensa, mas é só isso? Então nós podemos ficar agora deitado eternamente em berço esplêndido? É só isso? É só ter fé? Sim, é só ter fé. Sim, é Deus quem te chamou. Ele que inclusive colocou fé em seu coração. Mas esse mesmo Deus que coloca fé em seu coração, irmão, Ele coloca também um amor no seu coração para com Ele, tão grande, que é impossível que nós ficamos da mesma forma. Amém? É impossível que a gente consiga ficar da mesma forma. Eu vi uma ilustração, não sei se alguém aqui é do meu tempo, alguns são, né? Mas teve alguns anos atrás uma pregação que viralizou. Glória a Deus, porque essa pregação viralizou. Era chamada a pregação chocante, de Paul Washer. Ele fez uma ilustração nessa pregação que me impactou. A ilustração não, mas toda a pregação. Mas essa ilustração eu vou usar como ele utilizou. É impossível que eu chegue a... Ele falou dessa forma. Eu chego num culto atrasado, a igreja esperando, e eu chego atrasado, de forma irresponsável, e o pastor tentando segurar ali para o início do culto, enfim. Eu chego e ainda na minha irresponsabilidade eu conto uma história maluca. Falo, olha, pastor, na verdade eu cheguei atrasado porque furou o pneu do meu carro. E quando eu fui trocar o pneu saiu rolando na rua, eu fui buscar o pneu e veio uma carreta e me atropelou. O pastor falou, isso é impossível, porque é impossível que uma carreta trombe em você e você fique da mesma forma. É assim nós com Deus. É impossível que Deus nos chame, que Deus se revele a nós, como fez com Paulo. É impossível que nós continuemos da mesma forma. Amém? Não há como, irmãos. Não tem como. Quando nós realmente enxergamos a Deus, quando Ele tira a venda dos nossos olhos, nós o enxergamos, nós entendemos o tamanho da sua obra em relação a nós, não dá para ficar alheio a isso.
Muitas pessoas falam que a salvação está diante de nós, nós a pegamos ou não, nós escolhemos ou não a salvação, como se fosse realmente um caminho, que daí lá adiante vai ter duas opções, uma opção é Deus, e a outra opção é não Deus. A opção de Deus é um pouquinho estreita, por isso que eu não quero muito essa opção. A outra é mais larga, então é isso que eu quero. Não é assim. Nós estamos mortos em nossos delitos. Nós vamos a passos largos ao inferno. Nós sofreremos a ira de Deus. E se nós entendemos isso, como a salvação vem até nós e nós não agarramos nela. É como se estivéssemos morrendo afogado, alguém joga uma boia e eu vou lá, não sei se eu vou pegar essa boia. Nós agarraremos nela, porque entendemos que estamos morrendo. Se nós entendermos, de fato, o que nos espera, não tem como não nos agarrarmos em Cristo. Não tem como ter essa fé nele. Não há uma possibilidade, eu vou pensar sobre isso. Se nós entendermos de verdade, e quem abre os nossos olhos é Deus. Amém? É Deus. Deus quem abre os nossos olhos. A partir daí, inclusive o texto de Tiago, que eu preguei sobre Tiago aqui, né? Diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, sem contudo lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé por si só. Se não for acompanhada de obras, está morta. Como eu disse naquela ocasião, e vou repetir aqui, talvez nem todos estavam aqui, e os que estavam talvez já tenham esquecido, aqui Tiago não está falando que a fé é para a salvação. Amém? Ele não está dizendo que, aliás, as obras são para a salvação. Aqui o que ele está dizendo é que a fé demonstra que somos de fato salvos. Se eu pergunto para você, olha, você é salvo? É como eu disse lá, você foi impactado por Deus? Não tem como estar da mesma forma. Não tem como você viver na mesma vida se você foi impactado com Deus. Não tem como você ser aquela velha criatura ainda, porque Deus te fez nascer de novo. Se Ele te fez nascer de novo, se Ele colocou uma nova mente, não tem como você ter mais prazer no pecado. Então eu te falo, você tem fé? Beleza, mostre. Continuando da mesma forma, irmão, sinto muito, mas você está falando da boca para fora. Porque o que eu estou vendo não é de fato fé. Porque os frutos que você está gerando não é fruto de quem tem fé. Não são. E nessa de fé e obras, nós temos duas ilustrações que nós queremos contar aqui, já chegando ao final. Irmãos, duas passagens que todo mundo conhece da Bíblia. A passagem do jovem rico, ele chega já diante de Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Primeiro já começa errado, né? Eu sempre tenho dito que herança, não se faz nada para conquistar a herança. Amém? Como você pode fazer alguma coisa para herdar? Você é somente filho do seu pai. Se seu pai tiver algo, você vai herdar aquilo que é do seu pai. Então ele já começa assim, o que eu faço para herdar? Jesus fala, olha, você tem que honrar seu pai, sua mãe. É claro que Jesus conhecia aquele coração, então Jesus conversou um pouco mais com ele. E ele falou, olha, Senhor, eu faço isso desde a minha infância, desde menino, desde muito novo, eu faço tudo isso que o Senhor falou. Ok, você é rico, né? Vende tudo que você tem, doa aos pobres e siga-me. Ele virou as costas e voltou. Diante disso, Pedro, antes de Pedro falar com Jesus, Jesus fala, olha, é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro fala, olha, mas então, o que sobrou para nós? Porque a mentalidade do judeu daquela época era que a riqueza era a bênção de Deus. Então, se alguém que é tão abençoado por Deus, que demonstra sua bênção por meio da riqueza, não vai entrar, o que sobra para nós? Então, se ele, rico, não entra, eu também não vou entrar. É como se eu tivesse falado assim, ó, se o pastor Marco não vai entrar, que sobra para mim, né, Marco? E Jesus falou para ele, o que é impossível para o homem, é possível a Deus. Amém? O que é impossível ao homem,
é possível a Deus. Não há possibilidade do homem garantir ou conquistar a sua salvação. Não há possibilidade. É impossível a ele, mas é totalmente possível do autor e consumador da nossa fé. Amém? Por outro lado, teve um outro rico, que vocês conhecem também, chamado Zaqueu. Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria, ele subiu, para ver Jesus passando. Jesus passou, olha Zaqueu, olha, Jesus foi o proativo da conversa agora, né? Zaqueu, desce daí, que me convém hoje dormir na sua casa. Zaqueu, na hora, atendeu o chamado de Jesus. E o que ele fez depois? A história nos conta. Se eu defraudei alguém, aí vem as obras, foi impactado. Foi o caminhão que trombou nele. Ele se encontrou com Cristo de fato. A fé veio ao seu coração. Se eu fiz algo errado, eu vou retribuir 4 vezes mais. Então não foi pelo que Zaqueu fez, mas pela fé que ele teve em Cristo. Amém? Não foi pelo que Zaqueu fez. Na verdade, ele só o fez porque teve fé em Jesus. Ele só fez porque teve fé em Jesus. Diferente daquele outro, que tinha feito de tudo, segundo ele, mas não teve fé. Amém? Qual dos dois somos nós? Hoje, nessa noite, eu pergunto a você, quem dos dois somos nós? Nós somos aqueles que têm tentado buscar a face de Deus, buscar os benefícios de Deus pelos nossos esforços? Ou nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem é Ele nos impactou de tamanha forma que eu não consigo mais viver se não for para a glória do teu santo nome. Irmão, então reposicione a sua fé, reposicione a sua vida. Não continue vivendo para tentar garantir benefícios de Deus. Não faça da fé um determinismo na sua vida. Faça da sua fé como nós lemos. A fé não pode ser a expectativa de muitos que nós alimentamos que Deus fará o que a gente quer. Na verdade, a fé, segundo a Bíblia, é o conhecimento que temos de Deus e a sua vontade para que façamos o que Ele quer. Não é que Ele faça o que eu quero, é que nós façamos o que Ele quer. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão seguiu os passos todos que Deus determinou para ele. Deus falou, vai Abraão, ele foi. Abraão, agora eu quero Isaac. Toma. E se Deus nos pede aquilo que outrora Ele prometeu para nós? Não, eu fiz por merecer. Não fizemos. Não fizemos. Que nós possamos refletir profundamente, que é somente pela fé. Amém? Somente pela fé. E para encerrar, irmãos, o perigo de a gente entender, de forma equivocada a palavra, é que a gente sempre quer acrescentar algo. A gente sempre quer acrescentar algo daquilo que a Bíblia já diz. A Bíblia diz que é fé. Aí eu falo, é fé e mais guardar um dia. Não, é a fé, mas fazer determinadas quantidades de visita. É a fé, mas eu preciso dar cestas básicas aos pobres. É fé, mas eu preciso, é como Deus tivesse te dado 90% da sua salvação e os outros 10% você conquistasse pelos seus esforços. Então, a obra de Jesus na cruz não foi suficiente. Não tem sido suficiente. Então vamos relocar a nossa mente. Vamos colocar a nossa confiança nele. Vamos entender que não é o que fazemos, mas o que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Temos que ter somente a fé nisso. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Olha, eu sinceramente não sei como você tem vivido a sua fé. E se você tem vivido somente pela fé. Sabe que quando Lutero leu essa passagem que está lá em Romanos 3, o justo viverá pela fé. Ele mudou não só a rota da sua vida, mas mudou toda a história da igreja.
E nós sabemos, nós somos frutos dessa decisão que ele teve a partir da fé, de fazer diferente. De lutar por aquilo que realmente ele acreditava. E lutar pelo aquilo que ele acreditava, de acordo com a palavra de Deus. Não é uma crença, uma crendice dele, mas ele estava pautado na palavra do Senhor. Então as nossas realizações, as nossas lutas, a nossa obra é realizar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus chama para que nós façamos. É claro que essa fé que Deus colocou em seu coração, esse encontro que você teve um dia com Jesus, como eu disse, impactou você de tamanha forma, que talvez hoje você só precise colocar a sua fé no lugar certo. Você só precisa viver para Deus da forma correta, da forma bíblica. E nós temos falado esse mês inteiro que é somente pela graça, é somente pela fé, em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Somente as Escrituras Sagradas que falam desse Jesus e como nós temos que viver a nossa fé e o que é graça. E quando nós entendemos tudo isso, nós não queremos nada de glória para nós, mas nós entendemos que toda a glória é de Deus. Toda a glória é de Deus. Então que nessa noite, nós possamos sair daqui, crentes de fato, que Deus merece toda a glória. E nós viveremos por fé. Mas a fé bíblica e não um determinismo. Que o Senhor possa abençoar profundamente o seu coração, possa abençoar profundamente a sua vida.